Paz e luz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus e vamos tirar dela joias preciosas para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21, versículo 8. Gênesis 21, 8. Eu quero mandar um abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho, por vocês assistirem o canal Joilson de Assis. Um abraço em todos, de perto, de longe. Você que está no país estrangeiro, paz e luz para você. Muita paz, muita luz. Está aqui o telefone para o contato, o e-mail. Eu gosto muito quando as pessoas entram em contato comigo. Se você tentou e não conseguiu, é porque há uma multidão querendo entrar em contato. Mas vá tentando. Às vezes eu estou na igreja e vamos orar juntos para a libertação e para a bênção da tua vida. E você que tem Face, você divulgue o nosso trabalho no seu Facebook, e isso vai ajudar o nosso ministério e ajudar muita gente que precisa de uma palavra de Deus no coração. Paz e luz para você. Então vamos ver aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 8. Diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Então, finalmente, Abraão tinha alcançado o filho da promessa, mas já tinha acontecido alguns imprevistos entre as mulheres de Abraão, Agar e Sara. Quando Sara estava grávida, teve um desejo de mulher grávida e pediu algo a Agar, e Agar não quis dar. E isso gerou um atrito entre as duas. Automaticamente, Agar, se não quis dar, é porque ela queria que ela abortasse aquela criança. E Sara não abortou, mas ficou com muita raiva. E aí começou a haver uma rivalidade entre as duas mães, que mais tarde iria passar para os dois meninos que representavam duas nações. Pois bem, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Então ela, na festa, quando foi tirar o desmamamento, tirar da mamada, então Ismael ficou zombando, caçoando de Isaac, e Sara tomou as dores. E Sara tomou uma decisão muito drástica e rústica. Vamos ver aqui. E disse a Abraão: rejeite essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então ela foi forte, Sara foi muito forte. Ele se despede essa mulher com essa criança, porque esta mulher com essa criança não vai ser herdeira junto com meu filho. Antes ela tinha mandado Abraão dormir com ela. Agora ela começa a dizer que despeça aquela mulher. Isso mostra que as pessoas mudam, E Sara era uma pessoa muito boa. Pai Abraão, ótima pessoa, maravilhosa. O que a gente pode dizer do pai Abraão? Mas muda, as pessoas mudam. Mas Deus não muda. Deus não muda. Ele diz assim, versículo 11: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do filho, por causa do seu filho. Versículo 12: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaac será chamada a tua descendência. Então Deus apoiou
né, essa atitude e diz para Abraão ouvir a sua esposa. Veja que aí tem um código, né? O homem que atende a sua esposa, ele é abençoado por Deus. E Deus disse para Abraão: atende a tua esposa e despede a escrava com o menino, eu vou abençoá-lo também. Versículo 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, não foi o filho da promessa para vir o Messias, Cristo Jesus. Mas esta nação seria grande. Ismael daria origem a uma grande nação. Deus falou para Abraão, antes de Abraão despedir esta mulher. Eu fico pensando no sentimento desta mulher com seu filho, o choque que ela teve em, de repente, Abraão tirar ela do conforto, que Abraão era muito rico, e mandar ela embora com seu filho, e ela ficou meio perdida, sem saber o que fazer. Às vezes existem situações onde nós ficamos meio perdidos, sem sabermos o que devemos fazer. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um plano na sua vida, que Deus não esqueceu de você. Apesar dos interesses alheios não ter colocado você como prioridade, não ter te dado o devido valor, Deus te dará o devido valor. Aí diz aqui no versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, ou seja, de manhã cedo, tomou pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. Essa situação aqui foi terrível, do versículo 14. Pai Abraão pegou pão e um odre, colocou nas costas de Agar e despediu ela, pegou o menino, botou na mão dela e disse: vai. Foi muito forte essa cena. E eu dou por visto que aquela mulher saiu chorando muito. Era para o pai Abraão ter dado menos uns 2 ou 3 jumentinhos. Mas quem sou eu para dizer isso, né? Quem somos nós? Mas aquela mulher ficou muito triste. Ela saiu com uma lata d'água, vamos dizer assim, um odre d'água nas costas, uma porção de pão e um menino arrastando pelo deserto de Betseba. E deserto tem onça, tem cobra, tem escorpião, tem uma noite super gelada e tem um dia muito quente. Às vezes a situação é da mesma forma. Às vezes alguém não tem te dado valor, alguém tem te despedido, né? Você serviu para os seus intentos e ali foi abandonado. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que Deus nunca te abandona. Deus não te usa e joga fora. Ele tem um plano na tua vida. Às vezes pessoas boas podem ter te prejudicado. Porque não é só pessoa ruim que prejudica a outra, não. Pessoa boa também prejudica. E você às vezes se sente desamparada, como Agar no deserto, desamparada. Você vai ver que coisa tremenda. Sem nada, um odre de água, um pão. E quando o pão acabou e a água acabou, olha o que ela fez. Ó. Versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, se assentou de frente, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Essa mulher estava muito angustiada, abandonada. Ela estava muito triste, né? A situação estava muito ruim para ela. Essa situação, eu lendo isso aqui hoje de manhã em jejum,
eu fiquei muito emocionado. Eu sei que já li isso aqui centenas de vezes, mas a palavra de Deus se renova, né, cada manhã. E eu estava olhando isso aqui e eu fiquei, puxa, como essa mulher sofreu. Abandonada, com seu filho no deserto, sem comida, sem o pai Abraão dar a proteção de vida que devia dar. Tudo isso faltou para ela. Mas ela sabia que Deus não iria abandoná-la. Mas ela estava angustiada. Na tua angústia, clame ao Senhor. Deus tem um plano na tua vida. Não importa o que aconteceu com os moídos e os problemas da vida. Não importa. Não importa. O importa é que Deus vai te dar a solução. Isso mostra que Deus não foi somente por Abraão, por Sara. Deus também foi por Agar e foi por Ismael. Não dava para conviver junto. Não dava para estar junto. Eram duas nações que não deu para andar junto. E aquela mulher chorou, levantou sua voz e berrou, chorou. E a criança também chorou. E diz assim, né? Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou dos céus a Agar e lhe disse. Então Deus ouviu a voz do menino. Ali era uma situação dramática, que ela não queria nem ver a morte do menino, elas estavam com fome, não tinha água. Então era uma situação super dramática, mas Deus estava atento a este drama. Deus está atento a você. Deus está atento à tua vida. Amém? Olha bem o interessante disso aqui. Então Deus ouviu a voz do menino, porque o menino tinha uma promessa. Você tem uma promessa de Deus. A Bíblia está cheia de promessa de Deus para você. A Bíblia está cheia de promessa que você deve e vai comer o melhor desta terra, vai desfrutar o melhor de Deus, você pode viver livre e feliz. Isso é promessa de Deus que está na Bíblia. Para isso Cristo morreu por você na cruz. Então diz assim, né, o anjo chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí aonde está. Então Deus ouviu, e Deus vai ouvir a tua voz. Você pode ter sido abandonada, caluniada por alguém, até que uma pessoa boa, mas ela afastou de você. Vai, sai, segue teu caminho, e você não sabe qual é o teu caminho e ficou meio perdida. Mas Deus escuta a tua voz. Aí o anjo diz para ela: ergue-te, levanta um rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele uma grande nação, um grande povo. Promessa de Deus, e o que Deus fala se cumpre. Olha bem, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então Deus vai abrir teus olhos, e às vezes a solução está do teu lado. A solução estava do lado de Agar. Agar estava olhando, e não estava vendo nada. De repente Deus abriu os olhos dela, e ela olhou e viu um buraco, era um poço. Então ela foi olhar, olhou, era um poço com água. Então ela encheu o odre de água, e ela foi adiante. Eu digo para você neste momento, vá adiante. Siga o teu caminho com a fé no Senhor Jesus. E foi o que Agar fez. Pegou o menino e saiu. Deus abriu os olhos. Deus vai abrir os teus olhos. E viu ela um poço d'água. E você vai ver uma solução. E ela encheu o cântaro d'água e bebeu e deu ao rapaz. Você vai encher de esperança, de força. E diz no versículo 20: Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou frecheiro. Olha só, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então esta
é a estrutura de uma grande nação chamada a nação árabe. Os árabes, os príncipes árabes, vêm desse camarada aqui chamado Ismael. Ele foi um grande homem e Deus foi com Ismael. E lá na frente Deus fala que a personalidade dele seria como de um jumento bravo. A mão dele seria contra todos e todos contra ele. Ou seja, ele é indomável. É o caráter dos árabes. Até 1920, os árabes mantinham alguma riqueza. E depois que eles acharam petróleo, bilhões e bilhões de barris de petróleo, e toda a terra passou a usar carro, termoelétricas, e usar o petróleo, esses homens que veio de Ismael, esses príncipes, ficaram podres de ricos. Eles não são ricos não, eles são podres de rico. Deus cumpriu a promessa. Aquele deserto onde Agar e Ismael andou, que era a perdição deles, e que ninguém dava valor àquele deserto, debaixo do deserto estava a maior riqueza deste planeta Terra, que era e é o petróleo. Os príncipes árabes vivem melhor do que muitos reis da terra. Eles são reis da terra também. Eu me lembro de uma reportagem que um desses príncipes árabes veio para o Brasil e trouxe com ele 130 mulheres, que são suas 130 esposas. E ele alugou a suíte presidencial e parte do prédio, do prédio todo, aonde estava a suíte presidencial. Alugou um avião com 300 lugares, já que ele veio numa comitiva mais ou menos de 200. Então ele alugou um avião de 300 lugares. E só a diária da suíte presidencial era R$100 e tantos mil dia. E ele não estava nem aí. Ainda fez muitas exigências, né, superior a um presidente como George Bush, Bill Clinton, Lula. Ou seja, eles se tornaram príncipes poderosos da terra. E aquele deserto, aonde eles iriam morrer, aonde Ismael iria morrer, se tornou a maior fonte de força, de energia, de dinheiro para esses príncipes que hoje dominam o mundo, porque eles têm aplicações em todo o mundo. Os Emirados Árabes são riquíssimos. Dubai é a cidade do futuro, construída com dinheiro do petróleo. Está aqui o que Deus fez na vida de Ismael. Muita gente fala só de Israel, mas esquece que o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Embora que não foi o filho da promessa, da onde viria o Messias, o Cristo Jesus. Mas ele, Ismael, recebeu porção fortíssima da bênção de Deus. E a bênção de Deus fez a diferença na vida de Ismael. E a bênção de Deus vai fazer diferença na sua vida também. E este deserto ao qual você foi abandonada, se tornará uma grande fonte de bênção para a tua vida. Deus transformará águas amargas em águas doces. O que era para matar em vida. Hoje, enquanto você cresce e pensa em comprar uma casa, em 200 pagamentos, em 1000 pagamentos, em 30 anos, que você não sabe nem se vai terminar de pagar, esses árabes, quando eles nascem, já nascem podres de rico, e o pai dele diz, compra um F5 daqueles aviões supersônicos, né? Compra um F5 para o meu filho brincar, quando ele tiver com 16 anos. Então, olha só o que aconteceu com este povo. Israel não tem tanta riqueza de petróleo quanto os árabes. Os árabes são potentíssimos. Os Estados Unidos tremem nas bases. Você já viu os Estados Unidos abrir guerra contra a nação árabe? Contra algumas nações, sim.
mas não contra os Emirados Árabes, contra os príncipes árabes, contra a Arábia Saudita. Você já ouviu? Os Estados Unidos abriu guerra contra a Arábia Saudita. Você já ouviu? Ele não é doido? A guerra iria comer no centro mesmo e a coisa ia ficar muito feia, porque eles são bravos e têm dinheiro e petróleo para comprar arma e fazer o que eles quiserem neste mundo. Verdadeiramente os árabes são príncipes. Podemos citar no mundo 3 grandes príncipes, né? Seriam os árabes, né? Os americanos junto com os ingleses, né? A raça branca, e também a raça nipônica, que é a China, que também foi filhos de Abraão para o Oriente. Pois bem, está aqui: eu farei um grande povo desse rapaz. Estava ali o pobrezinho do rapaz, morrendo de sede e fome, debaixo de um arbusto, no deserto de Padarã. Estava morrendo naquele deserto horrível, calor terrível e fome. E debaixo daquela areia toda, debaixo daquelas pedras escaldantes, estava o ouro negro do mundo, o que move o mundo. E hoje, príncipes, que são vários, né? Árabes, eles são temidos em todo o mundo. As bolsas americanas, inglesas, têm aplicações das empresas árabes, e elas não podem tocar nessas empresas, porque se tocar, as empresas tiram o investimento e elas falem. Então eles continuam sendo príncipes até hoje. A promessa de Deus se cumpriu. Você que tem promessa de Deus, Deus vai cumprir na tua vida. Deus vai cumprir na tua vida. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para aquela pessoa, e Deus tem uma bênção para você. No caso de Isaac, Deus tinha uma bênção para Isaac. Israel abençoou o mundo, trazendo à luz o Messias. Agora os árabes se fortaleceram terrivelmente, que talvez hoje, se a gente fosse dividir em porcentagem de 100% o domínio mundial, os árabes dominam em torno de 40% ou 50%, viu? Porque o petróleo está na mão deles. Se eles fecharem a mão, o petróleo sobe. O Japão entra em colapso, a China não tem petróleo, né? O Brasil está chegando, tem uma estabilidade de petróleo. Os Estados Unidos não tem. Então, o mundo atual, isso faz décadas, está na mão dos Emirados Árabes. Estão tentando escapar através de carro elétrico, essas coisas, mas isso é uma coisa, um futuro que talvez demore algumas décadas. Pois bem, o que eu quero dizer para você é o seguinte: aquela mulher disse: o menino vai morrer de fome, eu já não aguento mais, vou deixar ele morrer. O que parecia ser a morte daquela criança foi a bênção. Deus transformou grupos de nômades, criadores de cabras, jumentos e bodes, em senhores do mundo em questão de alguns anos. Quando explodiu o consumo do petróleo no mundo, os árabes ficaram podres e podres de ricos. Que fiquem cada vez mais e sejam abençoados. Isso quer dizer que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Você às vezes pode dizer: meu Deus, eu fui rejeitado. Mas se você confiar em Deus, Deus vai mudar essa situação. E você vai conseguir o seu lugar ao sol neste mundo. Você vai conquistar. De repente, quem imaginava que tinha tanto petróleo, que o homem ia depender tanto do petróleo? Quem imaginava naquela época de Abraão? Quem imaginava que aqueles desertos que ninguém dava nada por eles, que eram vários desertos,
tinha dentro dele algo extremamente precioso. E talvez ainda tenha mais coisas, hein? Quando o petróleo acabar, ainda outra coisa restará, né? Então, acredite na mão poderosa de Deus, que Ele não te abandonou. Hoje, os árabes, né, e Israel são inimigos. São irmãos inimigos um do outro. Os árabes dizem que são o primeiro filho de Abraão e tal, e essa confusão cabe a eles resolver. Mas eu quero dizer para você que Deus tem bênção para todos. Você não precisa que o outro deixe de ser abençoado para você ser abençoado. Deus tem espaço para todos nas realizações e na bênção. Se formou um povo forte, um povo guerreiro, que as nações tremem nas bases, viu? Porque também esse cara tá almoçando, de repente ele, compra 5 F5, compra uma bomba atômica. E os caras compram, porque tem força, tem dinheiro. Na matéria quem manda é o dinheiro. E eles têm força. São os príncipes do mundo. Eles fazem o que quiserem, porque eles têm força na mão. Quem foi que deu esta força para eles? Deus e a sua promessa. Deus deu uma força aos árabes tão grande que hoje o mundo teme a nação árabe. E ele não está nem aí para o mundo. Se ele for para brigar, ele briga com qualquer um. Nasceu um povo forte, um jumento bravo, que pode dar difícil de alguém domar, de chegar o FMI ou alguém dizer, faça assim, ele não faz. Ele faz o que ele quer. Deus tem uma bênção para você. E aquilo que parecia ser a sua morte será a sua vitória. Aquilo que parecia ser o seu fim, a sua desgraça, a sua miséria, será a sua riqueza. Será a sua riqueza. E não é só filosófica não. Eu vou ser feliz, eu vou ser legalzinho, eu vou ser... Não, é na matéria mesmo. Deus age na matéria e transforma as nações, levanta reinos e derruba reinos, porque Ele é Deus. E a sua palavra não cai por terra. Às vezes as pessoas não se acordam para essa realidade. Mas se você for aí no seu computador, colocar Dubai, veja aí essa cidade, como essa cidade, essa região podre de rica. Quando eu olho para Dubai, quando eu olho para outras nações árabes, quando eu olho para o poderio militar árabe, para os príncipes que se sentam nas cadeiras dos superiores a presidentes da república. O presidente às vezes é um boneco de um grupo. Eles não são boneco de ninguém. Eles são príncipes. Deus transforma um moleque moribundo e abandonado, faminto e sedento, em um príncipe poderoso chamado nação árabe. E Deus vai transformar a sua vida em uma vida maravilhosa. Aquilo que parecia, vou repetir, a sua morte vai ser sua vitória. Aquilo que parecia ser a sua vergonha vai ser a sua glória que Deus vai te dar. É só você confiar em Deus e saber que a palavra dele não cai por terra. E que Ismael, apesar de ser um grande frecheiro, ele não teria tanta força se do solo onde o Ismael ia morrendo de fome e sede não brotasse vida, dinheiro, petróleo. Deus te abençoe. E se você está num deserto, sofrendo, e você diz, ai meu Senhor, eu estou sem saída, eu estou abandonado, me abandonaram, me deixaram de lado, não se preocuparam se eu ia morrer, se eu não ia. Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Porque a promessa que Ele fez na tua vida se cumprirá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe e te ilumine. Fique com essa palavra no teu coração. Paz e luz para você.
muita paz, muita luz na tua vida. Amém. Paz e luz.